Olá, estamos começando mais um programa Conexão Tupã, que hoje recebe a visita de Rafael Venchiarutti, do Jornal Diário, jornalista, e que está aqui para contar um pouco aí da sua vida, mostrar a sua opinião sobre os assuntos da nossa cidade, do país. Boa noite, é um prazer recebê-lo. Boa noite, Eduardo. Prazer é meu, uma honra poder estar aqui essa noite participando desse programa junto com vocês aqui da TV Universitária Canal 7. Quero primeiramente parabenizar o trabalho de vocês, porque nós sabemos que hoje muitas emissoras, canais televisivos, veículos de comunicação estão fechando as suas portas, e aqui em Tupã vocês são a verdadeira que ainda resistência aqui do canal, do meio televisivo da nossa cidade, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. É uma honra poder estar aqui essa noite. Eu agradeço suas palavras e começo perguntando. Fala um pouco pra gente da sua vida, você nasceu em Tupã ou não? Como começou o seu interesse pelo jornalismo? Sim, primeiramente eu sou tupanhense de coração. Eu sou natural de Bauru, né, no interior de São Paulo aqui. E a minha família viajou bastante. Tivemos várias mudanças, né, de cidades por conta do trabalho da minha família. Nasci em Bauru, depois eu me mudei para Presidente Prudente, Campo Mourão, no Paraná. E no ano de 99, em novembro de 99, eu me mudei para Tupã, junto com a minha família. Cidade terra natal da minha avó, que nasceu aqui também. Então nós acabamos residindo aqui. E com o tempo, né, a gente vai amadurecendo, vai crescendo e a gente vai vendo a nossa verdadeira função aqui na terra, vamos dizer assim. E uma das funções que eu tenho, que eu trago desde criança mesmo, e que eu acho que foi um dos pontos diferenciais, até os mais importantes, para eu entrar para o mundo da comunicação, é realmente fazer a diferença na comunidade em que você vive, na cidade em que você vive, no local que você vive. Então isso eu trago uma formação básica mesmo, familiar, para a minha vida, e eu encontrei isso na comunicação. Eu desde pequeno sempre gostei muito de comunicação, gosto muito de marketing, publicidade, propaganda, mas eu acredito que essas outras áreas como marketing, a publicidade e a propaganda são mais específicas. Eu vi no jornalismo mesmo a oportunidade de ampliar os horizontes. Eu vi, vamos dizer assim, um curso um pouco mais amplo, com mais oportunidades, mais aberto, voltado para todas as áreas, né? Não é um curso, vamos dizer assim, que você como jornalista sabe, não fica engessado em uma área, né? Às vezes não é só o esporte, ou só a política, ou só a economia, mas você pode abranger esse leque de oportunidades. E foi aí que eu escolhi, né, nessa área da comunicação, eu vi o jornalismo mesmo como uma da área, vamos dizer assim, mais ampla, né, para Tatuã. E o jornalismo está passando por uma mudança muito grande aí, com a internet, e uma das coisas assim recentes, não que começou agora, mas tomou um vulto muito grande agora, são as notícias falsas, né, mais conhecidas como fake news. Como que você vê esse fenômeno? Hoje a gente passa muito tempo do nosso trabalho, gastamos muito tempo mais para apagar incêndio do que, na verdade, para gerar pauta, né? Porque você chega de manhã na redação e tem uma notícia, aconteceu tal coisa com fulano de tal. Quando você vai ver, não é nada daquilo, ou é parte daquilo, e você às vezes tem que trabalhar para desfazer um boato ao invés de você gerar uma nova notícia, né? Isso acaba tomando um pouco de tempo, mas é como você disse, isso está borbulhando, virou uma tendência mesmo você desmistificar as falsas notícias, né? Você esclarecer. Você hoje trabalha muito mais para esclarecer, eu acho, do que para você buscar uma outra matéria, uma entrevista, gerar uma pauta, uma fonte. Isso a gente tem sido muito combatido nas redes sociais, nos aplicativos. Então, às vezes chega uma mensagem para você, é verdade que isso está acontecendo com fulano de tal? Aí, às vezes, eu estou com uma pauta lá para cumprir e às vezes você liga para a pessoa, estão falando isso de você, é verdade mesmo? Você vai renunciar? Você vai deixar o cargo? Você vai sair da cidade? Como que é? Não? Aí a pessoa explica, né? Não é isso, não é bem assim, e aquilo acaba virando uma notícia, né, no caso. E na ânsia de ser o primeiro a publicar a notícia, veículos de comunicação grandes como a Folha, Estadão, o Globo, anos atrás acabaram publicando notícias falsas, que receberam, não sei de quem, de que fonte, e não foram checar se era verdade, e passaram aquilo adiante. Hoje, certamente, eles já estão mais vacinados contra isso. Mas pequenos sites, muitas vezes até propositadamente, outras vezes sem querer, ainda replicam essas notícias como se fossem verdadeiras.
para conseguir audiência, que eles fazem muitas vezes de propósito, né? Sabem que aquilo é uma mentira, mas passam para frente, né? Exatamente, Eduardo. E isso é muito importante porque o que deveria ser básico no jornalismo hoje se tornou algo quase que essencial, que é você ouvir o outro lado. Muitas vezes as pessoas entrevistam, recebem uma denúncia e publicam daquele jeito. Fulano de tal foi pego com milhões de dólares na sua residência, a pessoa não foi checar, não conversou com a fonte citada, não ouviu o outro lado. Isso é básico no jornalismo. Mas, como você disse, vários veículos de comunicação infelizmente, ainda falham, né, nessa questão de você estar checando, que é o checklist, de você ir atrás da informação, de você cruzar as fontes, de você buscar as fontes oficiais, né? Então isso ainda acaba fazendo com que o jornalismo em si perca um pouco de credibilidade. Mas aqueles que buscam trabalhar mesmo, buscando todas as fontes necessárias, todos os ângulos necessários, dando todas as vozes necessárias para uma reportagem ou para uma matéria, são os veículos que estão se destacando, porque as pessoas acabam analisando, né? Não, realmente esse aqui ouviu tal pessoa, checou, foi atrás e realmente não era isso, né? Ou não era bem assim. Então é muito importante que até mesmo o consumidor da notícia, né? Seja por site, seja por jornal, seja por televisão, seja por aplicativo, ela fique bem atento, porque sempre há os dois lados de uma história ou mais lados. Né? E o Brasil virou um grande fla-flu, né? Primeiro os petistas e os antipetistas. Aí o PT sai do poder com a saída da Dilma e agora começa uma rixa entre facções de direita. Então existem assim aqueles que são a favor de A, aí o outro é B, também é de direita, mas aí o A é contra B, B é contra A. Então você publica uma notícia falando mal, por exemplo, mal entre aspas, né? Você noticia que fulano usou dinheiro, o deputado usou dinheiro público para uma viagem particular, né? Então aqueles que apoiam ele vão dizer que aquilo lá é matéria vendida, está querendo influenciar, né? E os opositores vão aplaudir. No dia seguinte, o mesmo jornal, o mesmo site, publica aí uma notícia de B falando a mesma coisa, outra coisa qualquer, né? Uma denúncia. Aí aqueles que acusaram a fonte de ser vendida vão aplaudir. Ou seja, aquilo que a gente concorda, a gente aplaude. A gente não aceita mais assim, as pessoas não aceitam mais que você fale uma verdade se você aprova a pessoa. Né? Então virou um grande fla-flu isso aí. Ô Eduardo, e tudo isso poderia ser resolvido se o jornalista que buscou essa informação tivesse checado os dois lados. Se ele pudesse ouvir o lado A, que seria o PT no caso, e também ouvisse o lado B, que seria o PSDB ou qualquer outro partido de direita, ele teria ali os dois lados da mesma história. Então, você deixaria a esquerda, no caso, falando o que acharia, e a direita com o seu livre acesso mesmo, o seu direito de escolha, de falar o que quiser, de se representar, de se expressar. Então, muitas vezes, é o que a gente está falando mesmo, um jornal, ou um jornalista, ou um veículo de comunicação publica a notícia do jeito que quer, né? Sem você dar o devido espaço para uma pessoa, até no caso de retratações. Sai uma matéria no jornal acusando um deputado ou qualquer outro político, ou prefeito, quem seja, sobre um determinado ato corrupçoso que ele cometeu. E ficou por isso. E não ouviu o outro lado, não buscou advogado, não buscou a defesa, e no outro dia sai a matéria de acusando o outro político, e fica sempre esse fla-flu mesmo. Hoje eu publico isso, só com isso, outro dia só isso, com aquilo, e deixa mesmo de cruzar as informações, porque na verdade, Eduardo, o jornal não tem que agradar ninguém, né? O jornal mesmo é o veículo mais democrático que deveria existir, né? Seja ele o jornal impresso ou a televisão, o meio de comunicação deveria ser mais democrático. Eu analisando a grande imprensa, eu vejo que não há tanta democracia nos grandes jornais, né, nas grandes redes de televisão. Eles publicam de forma tendenciosa e por trás disso está o jogo do poder. Como você disse, teoricamente deveria ser um espaço democrático, aberto a ambos os lados. Mas muitas vezes a imprensa ouve os dois lados, mas aí ela dá destaque para um deles, né? Às vezes, numa acusação sai uma coisa de primeira página, na retratação uma coisa pequena. Ou então, quando é uma coisa favorável para A e B, mas eu quero favorecer A. Então, eu dou um destaque muito grande.
né? E para o B eu dou um destaque pequenininho, coloco lá na última página, né? No caderno 2, por aí vai. É o que né? o pessoal fala, eu vou dar um cala-boca, né? Eu vou deixar você falar e às vezes, quando publica, no caso a retratação ou direito de resposta, publica de forma incompleta ou com espaço muito reduzido, como você disse, num lugar escondido. A lei mesmo diz que quando você for fazer uma retratação de uma matéria, aquela retratação ela deve ser no mesmo espaço que foi publicada a primeira acusação. Mesmo tamanho de letra? No mesmo tamanho de letra, no mesmo local, no mesmo espaço. Porque às vezes a população não se atenta a isso. Mas a notícia mais importante de um telejornal, normalmente vai ser a primeira que eles vão publicar num jornal televisivo. A primeira mensagem, a primeira matéria, a primeira reportagem seria a mais importante e aí eles vão descendo de níveis de importância. A mesma coisa no jornal. A primeira matéria normalmente sai na página 3, no primeiro caderno, sai chamada de capa, com foto, né? E às vezes a população não se atenta para isso. Então você vê uma determinada reportagem com um período amplo para um determinado político, uma determinada situação, e um espaço reduzido para um direito de resposta. Então você vê que é um detalhe, mas faz muita diferença e que você já vê a tendência política, a tendência que o veículo de comunicação quer enxergar aquele caso, por exemplo. E sobre a política nacional? Como que você está vendo aí o governo Temer, essa questão da reforma da Previdência, outras reformas necessárias que não saem do papel? Qual que é a sua opinião? Sim. Ô, Eduardo, eu vejo... hoje eu já não enxergo muito a política como direita, ou como esquerda, ou como centro. Eu vejo que eles buscam uma oportunidade para fazer um plano de marketing, né? Em cima de uma determinada situação. O Temer diz que ele iniciou as reformas, mas nós vemos que as reformas vêm antes. A primeira a citar uma possível reforma na Previdência foi a Dilma. Ela já queria iniciar uma reforma na Previdência, só não foi possível porque ela saiu do poder, perdeu o cargo. E hoje o Temer continua tenta essa missão. Então não é um projeto, hoje o pessoal olha e fala, mas a reforma previdenciária é uma reforma da direita. Não, não é. A reforma da Previdência não é um projeto da direita ou do centro. Se iniciou com a Dilma. Ela iniciou, ela deu o primeiro passo, falou assim, nós precisamos fazer uma reforma, mas isso caiu no esquecimento de muitos. A mesma coisa o Bolsa Família. Dizem que o Lula é o pai do Bolsa Família. Ele só englobou um pacote de medidas que foi iniciado no governo Fernando Henrique. Então, depende muito de como você consome essa informação, de como você analisa. Aquela política antiga de 1930, 1940, de que a esquerda pensa no social e que a direita pensa na classe empresarial, hoje já não existe mais. Hoje, se você parar para pensar e analisar os fatos, hoje, a verdade, a política está muito unida, muito globalizada, vamos dizer assim. Ela já se dissolveu, na verdade, esse pensamento de esquerda e direita na população. Isso é como eu falo. É mais marketing, é mais publicidade para você alcançar e para você conquistar e arrebanhar um determinado público-alvo. Sendo que, na verdade, você vê governos de direita tendo ações populistas e governo de esquerda tendo ações impopulares também. Né? Às vezes você tem que tomar é o cenário político. Isso tem que acontecer. Tem hora que você precisa tomar uma atitude mais drástica, um pouco mais impopular, e tem hora que você tem que saber agir de forma popular, com projetos sociais, para atender a todos os públicos. Então, um político hoje ele não tem que pensar, hoje eu vou... o foco da minha gestão de governo vai ser trabalho social. Mas naquele momento o Brasil não está precisando de um trabalho social. Naquele momento o Brasil precisa de uma ação talvez impopular. E na hora que precisar de uma ação social, também o governante tem que ter a humildade de saber, não, nós precisamos investir mais em trabalhos sociais, em Bolsa Família, em outros projetos que podem dar certo no Brasil. Então você tem que saber aproveitar as oportunidades, saber identificar quais são as necessidades da população, você transformar isso em um projeto político mesmo, em uma certa forma um produto, e você atender as necessidades da população. Porque a política nada mais é do que realmente isso. Você atender às necessidades da população e saber gerenciar problemas. A política realmente é isso. Você tem que saber gerenciar e resolver os problemas que aparecem. Independente se você é de esquerda, independente se você é de direita. Quem for o governante de direita ou o governante de esquerda, quando acontecer um problema, ele vai ter que resolver da mesma forma. Aquele problema tem que ser resolvido independente de como você vai fazer. Talvez o método pode ser diferente, mas o problema é o mesmo para a direita e para a esquerda. E hoje o Brasil está cheio de problemas que precisam ser resolvidos. E o que eu vejo é o seguinte, que na campanha,
tanto nível municipal, estadual, federal, o discurso é um. Né? Então o Brasil, a pessoa vai dar isso, aquilo, a saúde vai melhorar, a educação, Bolsa Família vai continuar. Só que quando a pessoa é eleita, aí a prática é outra, né? Então, por exemplo, o PT era contra vários temas durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Um deles, por exemplo, era o imposto sobre o cheque, depois continuou o imposto sobre o cheque. Era contra a reforma da Previdência, depois o Lula já falou em alguma coisa, a Dilma, como você disse, tentou implantar, né? E agora no Temer aí que ele está pegando mais pesado para realmente tentar implantar a reforma da Previdência. Então o discurso é um na campanha, até alguém já disse, não, campanha é uma coisa, governabilidade é outra história. Né? Mas então muda, parece assim, que tem um discurso mais à esquerda na campanha e depois tem um discurso mais à direita ou mais realista depois que assume o poder. Isso, né? porque realmente... Seja direita ou esquerda. Exatamente. Isso porque realmente a campanha o que é? É você conseguir convencer o eleitor de que a sua ideia é a melhor. Mesmo que a sua ideia não seja verdadeira, que seja uma mentira. Exatamente. É um jogo de palavras e um jogo de ideias. Na campanha vale tudo. Na campanha você sai às ruas, na campanha você abraça a criança, na campanha você beija a senhora, na campanha você promete isso, você promete aquilo outro, e talvez sem conhecer o funcionamento da máquina pública. Às vezes, vamos trazer um pouco mais para Tupã. Nós temos hoje um prefeito de primeiro mandato no Poder Executivo. E temos 2/3 da Câmara, 10 vereadores de primeiro mandato. Muitos deles não sabiam como funcionava o Poder Legislativo e o prefeito não sabia como funcionava o Poder Executivo em sua totalidade. Então, durante a campanha, uns poderiam falar aquilo, mas nós vamos trazer isso, nós vamos conseguir aquilo, nós vamos fazer aquilo, e não sabe como funcionam os trâmites. Sabe que existe a burocracia, não é desse jeito que funciona, certas parcerias não podem ser realizadas, a forma de aquisição de recursos acontece de uma forma, a aplicação acontece de outra. Existem recursos específicos que, se você receber do governo estadual, do governo federal, 100 mil reais para investir na saúde, você não pode desviar essa verba para um outro lugar, aqueles 100 mil reais tem que ser... Ou usa ou devolve. Ou usa ou devolve. Então, muitas vezes, é o que acontece. Durante a campanha, talvez sem conhecimento, você promete 1 milhão de coisas. Mas quando você passa a assumir o seu mandato, você vê que não é bem assim que acontece. E o que eu vejo hoje no Brasil, que está muito devagar, uma margem muito pequena, mas que está acontecendo, é o fato da população saber enxergar. Às vezes você pode perguntar até mesmo para qualquer outra pessoa, para quem que você votou para prefeito, para quem você votou para vereador, para quem você votou para presidente, para quem você votou para a pessoa não lembrar, porque o brasileiro ainda tem um pouco essa memória curta. Eu pergunto para muitos, você já checou o plano de governo do prefeito? Ou o plano de governo do presidente? Mas plano de governo existe um plano. O que é isso? Existe, sim, exatamente. Sua pergunta, existe um plano de governo que ele tem que cumprir, porque senão ele pode ser cassado por improbidade administrativa. Existem várias outras formas de atuar. Então a pessoa ela fala, mas ele prometeu isso, ele prometeu aquilo na campanha, sim, ele prometeu. E você vai ver no final do mandato daquele prefeito se ele cumpriu tudo? Não, mas eu... Então, às vezes, falta um pouco mais de vontade política, não só dos nossos políticos, mas da nossa população mesmo, de fiscalizar, de conhecer, de saber como funciona. Porque hoje a coisa mais natural que existe, quando eu trabalhei na Câmara, já fui estagiário da Câmara Municipal, as pessoas falando, será que não tem como colocar um quebra-mola lá na minha rua? Eu falei, mas como? Falaram, mas você não trabalha na prefeitura? Não, eu trabalho na Câmara, então, não é na Prefeitura? Não, a Câmara é a Câmara e a Prefeitura é a Prefeitura. Ninguém faz confusão, por exemplo, entre Justiça e Câmara, ou Fórum, né? Entre Fórum e Câmara e Fórum e Prefeitura, mas fazem entre Legislativo e Executivo. Porque acham que político é tudo a mesma coisa e todos... Que as funções são iguais, quando não são, né? Todos foram eleitos, então todos têm que trabalhar com político, ajudar a população, mas cada um tem a sua participação na sociedade, no tripé político mesmo, como que funciona, para saber como que é, e às vezes a população tem que conhecer um pouco mais de política para poder cobrar também, porque a gente não pode cobrar sem conhecer, a gente não pode criticar sem conhecer, né? Vamos fazer o intervalo agora e voltamos em instantes.